Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar no informativo 1199 do Supremo Tribunal Federal, o do dia 26 de novembro de 2025. A nossa missão aqui, como sempre, é aquela: decifrar as decisões mais importantes da Corte, transformar o juridiquês, sabe, em conhecimento prático e acessível. E olha, antes da gente começar, só um pedido rápido. Se o nosso trabalho está sendo útil para você, para os seus estudos, considere compartilhar com colegas, com amigos. Isso ajuda demais a gente a chegar a mais pessoas, a disseminar o conhecimento. E vale lembrar, né? Mesmo quem não é da área do direito pode se beneficiar. Porque, no fim das contas, entender as decisões dos nossos tribunais superiores é um exercício de cidadania. Exato. Bom, vamos ao que interessa. Temos 4 grandes julgamentos do plenário para analisar hoje. Vamos falar de meio ambiente e da política de biocombustíveis. O RenovaBio. Isso. Depois, sobre um programa de infraestrutura no Distrito Federal que envolve parcerias com a iniciativa privada. Um tema bem atual. Muito. Também sobre o tempo de recreio dos professores, se conta como hora de trabalho ou não. Uma polêmica antiga. E, por fim, um tema processual que é, complexo, mas fundamental. O que fazer quando uma decisão judicial definitiva se revela inconstitucional? Para começar, então, um tema que conecta meio ambiente e economia. O STF analisou a constitucionalidade da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. A grande questão era: a lei que obriga os distribuidores de combustíveis fósseis a cumprirem metas de descarbonização, ela é válida? Olha, o mecanismo central do RenovaBio é fascinante, de verdade. É um instrumento de mercado. Para cumprir suas metas, os distribuidores de combustíveis fósseis precisam comprar e aposentar os chamados créditos de descarbonização, os CBIOs. Certo. E esses créditos são gerados por quem? Por quem produz ou importa biocombustíveis. Na prática, é um jeito de incentivar a energia limpa e fazer com que o custo da poluição seja internalizado. Aquele princípio do poluidor-pagador. Exatamente, alinhado com o princípio do poluidor-pagador. E quais eram os argumentos contra essa política? Imagino que quem vende gasolina não tenha gostado muito da ideia. Pois é, não gostaram. As ações alegavam basicamente violação da isonomia. Diziam que o ônus recaía só sobre um grupo específico, que eram os distribuidores de combustíveis fósseis. E também da livre iniciativa, imagino. Sim, e da livre concorrência. O argumento era de que o tratamento era discriminatório, sabe? Faz sentido o argumento. E o que o Supremo decidiu? O plenário, por unanimidade, considerou a lei totalmente constitucional. Unanimidade. Unanimidade. O STF entendeu que distribuidores de combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis, eles não estão em situação de equivalência. Ah, então não dá para exigir tratamento igual. Exato. O que justifica o tratamento legal diferenciado. Além disso, a Corte disse que o custo da política não fica só com o distribuidor. Ele é repassado ao consumidor final de combustível fóssil, o que, na verdade... concretiza o princípio do poluidor-pagador. Justamente. E, por fim, a Corte reforçou que a defesa do meio ambiente e o cumprimento de acordos internacionais, como o Acordo de Paris, legitimam essa intervenção do Estado na economia. Então o recado é claro. A política RenovaBio está validada. É uma decisão importantíssima para quem estuda direito ambiental e econômico, né? Consolida um instrumento fundamental para a transição energética do país. Com certeza. Agora, saindo da pauta ambiental para a gestão das cidades, o STF analisou uma lei do Distrito Federal. Ela criou um programa para financiar infraestrutura pública com recursos privados. A ideia é permitir que uma empresa, por exemplo, reforme uma praça. E em troca ganhe publicidade ou até benefícios fiscais. Isso. E a decisão do Supremo, nesse caso, foi um verdadeiro exercício de filigrana constitucional, sabe? Foi um sim, mas com condições. Primeiro, a Corte disse que a lei era formalmente constitucional. Ou seja, a origem da lei. Isso, a origem. A Câmara Legislativa do DF tinha competência para propor a lei. Não era uma iniciativa exclusiva do governador. Ok, a origem da lei é válida. Mas e o conteúdo? Onde é que estão essas condições? Aí que entram os pontos cruciais.
o STF estabeleceu vários limites. O primeiro, licitações. Sempre um ponto sensível. Sempre. Qualquer parceria deve seguir as normas gerais federais de licitação, a Lei 14.133. O DF não pode criar suas próprias regras para encurtar caminho. Entendi. A segunda condição. Naming rights. A associação de marcas privadas a bens públicos é possível sim, mas... Com restrições. Que tipo de restrição? Não se pode descaracterizar o patrimônio público, histórico e cultural. Esse é o limite. Faz todo sentido. E teve mais. Sim, e essa foi uma linha vermelha que o Supremo traçou. Serviços essenciais. Equipamentos de saúde e segurança pública, como hospitais e delegacias, são, segundo a Corte, incompatíveis com essa lógica. Incompatíveis? Sim. A associação de marcas privadas a esses serviços viola os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Entendi. Não pode ter o hospital da empresa X. Basicamente isso. E por último, os incentivos fiscais. A parte da lei que permitia a concessão de incentivos fiscais, por meio de regulamento, foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque benefício tributário exige lei específica. Não pode ser dado por decreto. Entendi. Então, a ideia geral da parceria é válida, mas o STF impôs salvaguardas importantes para proteger o interesse público. Um ótimo exemplo da aplicação dos princípios da administração pública em um caso concreto. Exatamente. Agora, um tema de direito do trabalho que afeta milhares de professores. O intervalo entre as aulas, o famoso recreio, deve ser considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, remunerado. Essa era uma grande controvérsia. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tinha um entendimento já consolidado. Para ele, havia uma presunção absoluta de que sim, o recreio era tempo à disposição. Presunção absoluta, ou seja, não admitia a prova em contrário. Nenhuma. Não importava o que a escola tentasse provar, para o TST era tempo de trabalho, ponto final. E o STF concordou com essa presunção absoluta. Não. A Corte declarou essa interpretação inconstitucional. Inconstitucional. Sim, porque a presunção absoluta viola a legalidade, a livre iniciativa e principalmente a autonomia da negociação coletiva. Então, o STF estabeleceu uma nova regra. O recreio, em regra, é considerado tempo à disposição. Ok. Mas essa presunção é relativa. Ah, essa é a grande virada. Essa é a virada. A instituição de ensino pode provar que, naquele período, o professor estava dedicado a atividades estritamente pessoais. O ônus da prova foi invertido. E a decisão mencionou os acordos coletivos. Sim, e esse é um ponto central. O Supremo reforçou que o tema pode e deve ser regulado por meio de convenções e acordos coletivos de trabalho. É uma valorização da autonomia da vontade coletiva, então. Total. Permite que sindicatos e empregadores encontrem a melhor solução para a sua realidade. Ah, e um detalhe importante. A decisão não tem efeitos retroativos, para prejudicar quem já recebeu valores de boa-fé com base na interpretação antiga. Certo, segurança jurídica. Isso. Ou seja, uma mudança de paradigma que fortalece a negociação coletiva e altera o cálculo da jornada de trabalho dos professores. Certamente um tema quente para provas de direito do trabalho. Sem dúvida. Para fechar, o tema mais técnico, mas de imenso impacto prático. O que acontece quando uma decisão dos juizados especiais, as pequenas causas, transita em julgado? Se torna definitiva. Isso, se torna definitiva, mas contraria uma interpretação da Constituição firmada pelo próprio STF. Esse era um grande dilema processual. A coisa julgada é um pilar da segurança jurídica. Uma vez que um processo acaba, a decisão se torna, em tese, imutável. O problema é que a lei dos juizados especiais proíbe o uso da ação rescisória. Que é um instrumento tradicional para desconstituir uma decisão definitiva com um vício grave. Exatamente. Então ficava um limbo. Então uma decisão inconstitucional ficaria valendo para sempre, só porque veio de um juizado especial. O STF decidiu que não,
que a supremacia da Constituição deve prevalecer, e a Corte criou uma solução processual adaptada à simplicidade dos juizados. E qual foi a solução? A parte interessada pode, na fase de execução, por meio de uma simples petição, argumentar que o título judicial é inexigível por ser inconstitucional. Uma simples petição. Não precisa de uma nova ação. Não precisa, é dentro do mesmo processo. E existem regras para usar esse mecanismo, um prazo. Sim, e são muito importantes. A petição deve ser apresentada num prazo equivalente ao da ação rescisória, que é de 2 anos. Ok, 2 anos. Contados de quando? Aí está o pulo do gato, contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que pacificou o tema constitucional. Ah, não da decisão do juizado. Não da decisão do juizado. E essa solução vale mesmo que a decisão do STF seja posterior à decisão do juizado. Entendi. O STF também definiu regras sobre os efeitos retroativos, para não gerar insegurança jurídica excessiva, claro. Então, na prática, o Supremo construiu uma válvula de escape. Garantiu a autoridade de suas decisões e a supremacia da Constituição no âmbito dos juizados especiais, harmonizando os princípios da segurança jurídica e da justiça. Exato. Uma tese de enorme relevância para o direito processual civil. Então, o que tudo isso significa? Em uma única semana, a gente viu o STF validar uma política ambiental crucial, Impor limites constitucionais a parcerias público-privadas. redefinir a jornada de trabalho de uma categoria inteira E criar um novo mecanismo para corrigir injustiças em decisões judiciais definitivas. e um fio condutor que une esses julgamentos é o constante exercício de ponderação de princípios que a Corte realiza. Sim, um ato de equilíbrio. Proteção ambiental versus livre iniciativa, e interesse público versus investimento privado, direitos sociais versus autonomia negocial, segurança jurídica versus primazia da Constituição. Esse ato de equilíbrio está no cerne da jurisdição constitucional. Fica uma reflexão final, então. Fica. Em um mundo cada vez mais complexo, como o judiciário pode continuar a realizar essa ponderação de forma eficaz sem ultrapassar os limites da sua função institucional? Uma excelente provocação para continuarmos pensando. Agradecemos a companhia nesta análise. Até a próxima.